Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Me chamo Karla Nomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje voltamos aqui para a temática que eu gosto bastante, que é sobre alimentos. Mas hoje a gente vai falar dos alimentos industrializados e os seus conservantes. Essa daqui é a parte 1 da nossa aula. Então, para começar aqui, vamos com um Pense e Responda. Você sabe a diferença entre a fruta do abacaxi, o abacaxi em caldas e o suco de caixinhas ali do abacaxi, gente? Então, parece que é tudo a mesma coisa, mas eles passam o quê? Por processos ali diferentes. Então, vamos entender isso, gente. Então, o abacaxi fresco é in natura, né? Ele está ali no seu estado natural. Já o abacaxi em caldas, ele é um produto que a gente chama de processado. E o suco de caixinha ali do abacaxi, ele já é um ultraprocessado. Né? Então, a gente vai entender hoje, nessa aula, também a diferença entre cada um desses tipos de abacaxi. Então, aqui, ó, gente, os alimentos in natura, né? São os alimentos que são o quê? Obtidos diretamente ali de plantas ou animais, que não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza, né? Ou que passam por processos mínimos para se tornarem adequados ali para o consumo. Então, exemplo disso, gente, é fruta, verdura, legume, né? Legume fresco, ovos, leite, né? Os grãos ali como arroz e feijão, castanha e carnes não temperadas. Então, o alimento tá o quê? Tá ali no seu estado original, tá, gente? E as características vão manter todas as suas características, né, e propriedades nutricionais ali, né, tendo as suas vitaminas, minerais e fibras. Então, esse é o alimento in natura, tá, gente? E o que é um alimento processado? Né, então, são os produtos que são fabricados ali pela indústria com a adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre. Ali nos alimentos, né, in natura, para o quê? Para prolongar a sua duração e torná-los mais palatáveis, né, deixar eles um pouco mais gostosos, né? E aí, os exemplos desse tipo de alimentos processados seriam o quê? A conserva em lata, por exemplo, do milho, do atum, né, da ervilha, né, as frutas em calda, que vai ter o quê? Vai ter uma adição ali de açúcar para deixar mais docinho, né? Carnes salgadas ou defumadas, ali como um bacalhau, o bacon, gente, ó, delícia da vida. Queijos, pães, né, feito ali com farinha, água, sal e fermento, além do extrato de tomate. Então, esses daí são alguns exemplos de processos, né, de alimentos que a gente chama eles de processados. E as características, né, são geralmente reconhecidos como versões originais ali do seu alimento, e o consumo deve ser o quê? Moderado, pois tem o acréscimo de sal, açúcar ou gordura. Então, por exemplo, aqui, ó, um alimento in natura seria o frango, né, processado, já esse frango ali temperado, mas ele, né, ele mantém ali grande parte das suas características, né, só vai estar ali temperado. E aí o ultraprocessado, que a gente já vai falar sobre ele, por exemplo, seria o nuggets de frango, que aí vai ter uma adição de diversos tipos de conservantes e demais outros aditivos alimentares, tá? Aqui um outro exemplo, né, in natura seria o milho normal, né? Aqui a gente, um alimento processado seria o quê? O milho em conserva, né? Então, ele só foi retirado ali da sua espiga, foi higienizado, foi adicionado ali alguns conservantes, um pouco de sal, né? Para que ele fique mais palatável e também ele tenha essa duração maior de prateleira. E aí, por último, aqui a gente tem o ultraprocessado, que seria o salgadinho de milho, que aí já passa por centenas, né, de processos industrializados, tá, gente? E agora a gente vai falar dos alimentos ultraprocessados. Então, os ultraprocessados são o quê? São formulações industriais criadas ali a partir de substâncias extraídas de outros alimentos, né, como óleos, gorduras, açúcares e proteínas, combinado ali com aditivos, né, os aditivos alimentares, que vão o quê? Vão realçar o sabor, vão ser adicionados corantes, conservantes e aromatizantes. Então, eles vão ter o quê? Pouco ou nenhum do alimento inteiro, né? Por exemplo, que nem a gente viu lá no exemplo anterior, o milho em conserva ainda tem milho. Mas o salgadinho de milho, gente, vocês conseguem ver o milho? Não, a gente tem mais ali a questão, né, dos conservantes, dos corantes, dos aromatizantes ali do que o milho em si, tá? E, dentre os exemplos, né, dos alimentos ultraprocessados, a gente tem quem, gente?
os refrigerantes, né, os salgadinhos de pacote, biscoito. Quem gosta aí no biscoito recheado, gente? Né, os bolos industrializados, salsichas, nuggets, hambúrgueres, né, o miojo, né, o macarrão instantâneo, as sopas em pó, cereais matinais, né, que é cheio ali de açúcar, as barrinhas de cereal também com muito açúcar, e ali os produtos que já vêm pronto para aquecer, como pizzas e lasanhas congeladas, tá, gente? Então, daí são alguns exemplos ali dos ultraprocessados. Né? Então, esses alimentos eles vão ter o quê? Uma lista de ingredientes longa e com nomes desconhecidos. Né? Então, hoje em dia, né, as pessoas estão começando, assim, ter essa questão da conscientização ali dos alimentos ultraprocessados e vão fazer o quê, gente? Né? O ideal é que a gente verifique ali a lista de ingredientes. A gente vê ali a ficha da quantidade de açúcar, de proteínas, né? Faça ali um comparativo ali, às vezes você quer comer um ultraprocessado, mas pelo menos tem essa conscientização de escolher, né, dentre as possibilidades, o que é um pouco melhor, né, do que outros. Pelo menos eu, quando eu vou comprar alguma coisa, né, alguma coisa que eu sei que vai ter ali muito conservante, muita coisa, eu pego ali 2 ou 3 ali que eu acho que seria melhor e faço uma comparação em relação à quantidade de açúcar, né, a quantidade de calorias, né, ali a questão dos ingredientes, né, que nem eu sou intolerante à lactose, já verifico ali se vai ter a lactose na sua composição, né, para fazer ali escolhas melhores, escolhas mais conscientes. Hoje em dia a gente tem até aplicativos, gente. A gente tem alguns aplicativos que eles fazem a leitura ali da informação nutricional e eles colocam ali se é um alimento adequado, né? Faz ali o comparativo entre diversos alimentos para a gente fazer as melhores escolhas, tá, gente? E os alimentos ultraprocessados, eles têm o quê? Um marketing por trás, né? Eles fazem você querer comprá-los, né? Tendo ali uma embalagem bonita, né? Tendo ali, às vezes, por exemplo, para pegar ali o olhar de uma criança, eles colocam personagens, né? Então, tudo isso é pensado ali para atrair a nossa atenção e nos fazer, né, consumir aquele alimento, tá, gente? Então, esses daí são alguns exemplos dos ultraprocessados. E esses dias atrás eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que fala assim, que o ideal é a gente abrir menos pacotes e descascar mais frutas, mais legumes, né? Então, fica essa dica, tá, gente? Então, ó, vamos aqui, ó, a diferença entre comida de mentira e a comida de verdade, né, gente? Então, ali, a comida de verdade, ele não precisa de informação nutricional, porque ele já está implícito ali, né? Então, ali, a gente vê uma fruta, a gente vê um legume, a gente sabe que ela está no seu estado original, né? Como ele foi criado, ele não tem nenhum tipo de adição artificial. Os conservantes que ele já possui já são todos naturais, tá? Diferente ali, por exemplo, de uma comida de mentira, tá? Então, escolham sempre comidas que são ali comidas de verdade. Agora a gente vai falar um pouco mais desse mundo aí dos alimentos industrializados, tá, gente? E para começar aqui, a gente vai falar dos piores alimentos industrializados já inventados, né? Olhando assim, ó, parece tudo gostoso, né, gente? E realmente é, né? Eles já são feitos, né, para ter esse gosto, eles são feitos para que você fique... para que você tenha esse desejo de comer eles, para que você fique ali hipnotizado ali com o seu sabor, tá, gente? Então, vamos começar com ele, o refrigerante. Né? Todo mundo gosta aí no refrigerante, ainda mais se tiver geladinho ali, com bastante gelo, né, com gás ali, ó, maravilhoso. Porém, né, ele tem o quê? Um altíssimo teor de açúcar. Então, uma latinha, a gente pode ter de 8 a 10 colheres de açúcar. Eu não sei se vocês já viram aqueles experimentos que eles colocam, né, a Coca-Cola, por exemplo, ali numa panela e começa a ferver aquela Coca-Cola, né? Então, todo o líquido, ele vai o quê? Ele vai, né, evaporar e no final fica só o quê, gente? Fica só açúcar, né? Fica aquele torrão de açúcar ali embaixo, né? Então, isso daí é só para comprovar aquilo que todo mundo já sabe. É que os refrigerantes, eles vão ter o quê? Um alto teor de açúcar. Né? Além do açúcar, né, ele vai o quê? Ele eleva rapidamente ali a glicose, né, no sangue, favorecendo a questão da resistência à insulina. Já é ali uma pré-diabetes, né? Já começa ali a diabetes com a resistência insulínica.
Ele também aumenta o risco de obesidade, né, e do diabetes do tipo 2, além de fazer com que a gente tenha o quê, gente? A esteatose hepática, né, a famosa gordura no fígado, né? Então, todo mundo ali vai ter, em algum momento da vida, a questão da esteatose hepática. Ele também possui ácidos ali, como o ácido fosfórico, que vai ter a capacidade, o quê, gente? De desmineralizar os dentes, né? E também prejudicar ali a absorção do cálcio, né? Então, isso vai ter consequências ali nos nossos dentes, nos nossos ossos, né? Então, vamos estar aí diminuindo, né, a questão da ingestão de refrigerantes. E aí, às vezes, as pessoas se enganam, não, mas eu estou tomando a versão light, a versão diet, zero açúcar, né? Mas não é só o açúcar, né, do refrigerante que faz mal, né? Então, ele vai ter também ali a questão da adição dos adoçantes artificiais, que podem também alterar ali a microbiota intestinal, né? Vai atrapalhar toda a questão ali das bactérias intestinais, tá, gente? Então, nem o zero tá isento de culpas. Aí, outro alimento, gente, que tem muitos problemas nele é a questão dos sorvetes, né? Então, é a combinação ideal, né, para deixar a gente ali desejando ali o sorvete, é o quê? O açúcar, muito açúcar, e também a gordura saturada, né? Então, frequentemente, ele também vai ter o quê? Aromatizantes, corantes, né? Além da densidade calórica, né? Então, ela é uma quantidade absurda ali de calorias, porém sem micronutrientes, né? Então, essa mistura ali do açúcar e da gordura, gente, ativa o quê? O sistema de recompensa ali do cérebro, né? Favorecendo o consumo excessivo. Então, a gente fica ali, né, super dependente ali da questão do açúcar. Aí a gente tem os embutidos, gente. Esse daqui é o meu ponto fraco, não vou mentir não, gente. Né? Quando eu estava fazendo essa aula, daqui foi a minha grande tristeza. Né? Eu sabia ali que os embutidos tinham muitos problemas, né, relacionados, eu não sabia, né, a gravidade ali daquilo que eles podem causar a longo prazo e também a questão, né, da ingestão frequente. Então, os embutidos, gente, eles vão ter o quê? Vão ter o nitrito e o nitrato, né, que serve ali para conservar a cor e evitar a proliferação de bactérias, né? Então, essas bactérias, né, elas são conhecidas como o botulismo, são as bactérias relacionadas ao botulismo. E somente esse conservante, gente, consegue impedir essa proliferação. Porém, né, esse nitrito e nitrato, quando eles têm o quê? O aquecimento, né, e também a acidez ali da digestão, ele vai produzir um componente, né, vai ter uma reação química que vai produzir as nitrazaminas, né, que elas são conhecidas ali como a questão dos cancerígenos, né? Então, ele é classificado ali pela Organização Mundial da Saúde como carcinogênico do grupo 1, né? Então, depois, numa próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos embutidos e todos os problemas relacionados com eles, né? Mas a minha dica aqui, gente, evitem. Evitem, né? Porque o consumo, né, frequente e durante também muitos períodos, durante o período ali, uma vida inteira, né? Por exemplo, comendo bacon, comendo uma mortadela, um presunto, a linguiça, né, a calabresa, né, tudo isso a longo prazo pode ter ali problemas reais ali para a sua saúde. Então, evitem ali os embutidos. Aí depois a gente tem a margarina, né? Então, a margarina, ela vai estar cheia o quê, gente? De gordura trans, né? Vai aumentar o LDL, que é aquela gordura ruim, né? Que vai o quê? Que vai causar um entupimento ali, né, das veias, né? Das veias e das artérias, né? Produzindo a questão da aterosclerose, gente. Então, ela aumenta o LDL, reduz o HDL, que é o quê? Que é a gordura boa, e vai contribuir ali para a inflamação crônica. Ele é um produto altamente processado, né, com emulsificantes, corantes e aromatizantes, né, e essa gordura trans, né, vai alterar ali a fluidez ali das membranas celulares, né, favorecendo ali as doenças inflamatórias e também cardiovasculares, né. Então, ali, a gente também precisa fazer o quê, gente? A questão da escolha da escolha melhor, né? Então, entre, por exemplo, escolher uma margarina e uma manteiga, o ideal é que a gente escolha a manteiga,
né? Porque a manteiga ela já é feita diretamente ali do leite. Ela vai ter, sim, né, os seus conservantes, alguns aditivos, mas ela é mais saudável, por exemplo, do que a margarina, né? Então, nessa escolha, né, opte principalmente pela questão da margarina, da manteiga e não da margarina, tá, gente? Aí o outro alimento aqui, ultraprocessado, que faz muito mal ali para a nossa saúde, é o biscoito recheado. Né? Então ele vai ter o quê? Uma grande quantidade de açúcar, né? Ele também vai ter ali as gorduras trans, né? Além dos óleos refinados de baixa qualidade, farinha branca, né, que aumenta ali a questão da glicemia, então ela vai ter ali o glúten também, que ele tem uma digestibilidade um pouco mais difícil. Né? Ela vai ter o quê? Diversos aditivos ali, como corantes, estabilizantes, emulsificantes, e também tem ali a combinação do açúcar e da gordura, mais ali os aditivos, né, que vão deixar esse alimento mais hiperpalatável, né? Então ele vai estimular o consumo e vai dificultar ali a saciedade, né? Então ele já é criado ali para deixar a gente dependente, né? Então principalmente as crianças, né, gostam muito ali do biscoito recheado, mas o ideal é evitar o seu consumo em excesso. Aí a gente tem a batatinha, né, chips, salgadinhos, então entra aqui todos, né? Cheetos, Doritos, Fandangos, todos eles, gente. Por quê, gente? Qual que é o problema deles? Eles vão ter uma quantidade elevada de sal e eles passam ali por um processo industrial de fritura, né? Então, além da questão da altíssima temperatura, gente, ele vai produzir também compostos como o aldeído, né, tóxico e as acrilamidas. E essa acrilamida, gente, é uma substância também considerada potencialmente cancerígena, né? Então, a gente tem visto, né, cada vez mais a quantidade de pacientes oncológicos, né, ali de pacientes que possuem, né, problemas relacionados ao câncer ou então a questão da obesidade, diversos problemas ali, né, ao longo da vida por conta, né, da nossa alimentação. Coisa, por exemplo, que, sei lá, na geração dos nossos avós, né, pelo menos assim, eu pego parâmetros, né? A minha avó, ela veio ali do Japão, né? Ela sempre teve uma alimentação saudável. Ela, na infância dela, ela não comia nada disso, né, gente? Então, não tinha salgadinho, não tinha nada disso. Então, ela sempre comeu muito bem, comia legumes, comia frutas, comia algas. Ela tinha uma alimentação muito boa e passou a vida inteira trabalhando também, né? Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles plantavam soja, milho, né? Eles tinham uma horta em casa, sem a utilização de agrotóxicos, né? Então ela tinha uma alimentação muito boa e minha vozinha viveu até os 89 anos e muito bem, gente. Agora a gente pega essa outra geração, né, que já cresceu comendo ali, tomando Nescau, comendo biscoito, né, comendo chips, né? Infelizmente a gente não tem essa mesma qualidade de vida ali que os nossos antepassados, tá, gente? E aqui, ó, a receita para a obesidade, gente. Então, vou explicar para vocês qual que é o grande problema ali da gordura, né? Da gordura ali no nosso organismo. Então, a gente vai lá, come os chips, come ali sei lá, o hambúrguer, come ali o ultraprocessado e essa gordura, essa molécula de gordura vai cair aonde, gente? Na nossa corrente sanguínea e vai chegar ali no nosso cérebro. E quando ele chega ali no nosso cérebro, gente, a gente vai ter a microglia, que é um tipo de célula de defesa presente ali no nosso sistema nervoso central. Então, essa célula, né, a microglia, ela vai entender que o excesso, né, de moléculas de gordura é o quê? É uma ameaça para o nosso cérebro. Então, ela vai iniciar o quê? Uma resposta inflamatória, né, para poder destruir aquelas moléculas de gordura. Então, com o tempo, né, essa inflamação crônica, ela vai danificar o nosso hipotálamo, né, e os nossos neurônios do tipo POMC, que vão controlar o quê? O apetite e o gasto energético. Então, a pessoa, ela passa a sentir o quê? Cada vez mais necessidade de consumir alimentos ricos em gordura, e isso faz também com que o nosso metabolismo, ele diminua. Né? E, ao longo do tempo, essa dieta ali desbalanceada vai alterar também o quê, gente? A composição, né, como a gente falou, das bactérias ali do nosso intestino. Selecionando o quê, gente? Micro-organismos capazes ali de aumentar a absorção de energia dos alimentos ingeridos. Então, ele vai o quê? Ele vai absorver mais gordura, vai absorver mais açúcar, né, ainda piorando toda a questão, né? Então, isso faz toda uma bagunça, tanto no nosso cérebro quanto no nosso intestino.
Aqui o outro exemplo ali seria um macarrão instantâneo, né, o famoso miojo. Ele vai ter o quê? Muito sódio, né? Então ali um pacotinho, gente, ele contém mais da metade do limite diário recomendado. Pensa, aquilo de sal que você tem, né, que você pode comer ali durante o dia, né, para estar ali no limite, ele já tem a metade, gente. Então ele tem uma quantidade de sal absurda. Além de ter o óleo oxidado, né, presente ali no tempero, que também pode prejudicar ali a saúde cardiovascular. E vai ter diversos realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, né, que também em excesso pode causar ali a dor de cabeça e também estimular ali o apetite e contribuir para a perca da saciedade. E ele também passa por quê, gente? Por um processo de pré-fritura ali do macarrão, né? Então isso vai gerar uma degradação de lipídios e perda da qualidade das proteínas. E por último, gente, aqui dos nossos alimentos, dos piores alimentos já criados, a gente também tem a comida congelada, né? Então, aquilo que eu estava falando, menos comida industrializada e mais comida de verdade, gente. Então, ali, ó, a comida congelada são o quê? As lasanhas prontas, o nuggets, hambúrguer congelado, as pizzas, né? E mais recentemente tem aparecido que também a questão das refeições ali, né, para serem esquentadas no micro-ondas. Então, o grande problema delas é que elas têm o quê? Um alto teor de sódio, né, que também vai favorecer a questão da hipertensão e da retenção de líquidos. A presença de gorduras saturadas, também gordura trans, que também aumenta ali o colesterol ruim. As grandes quantidades de conservantes e estabilizantes, que vão sobrecarregar o nosso organismo, além da baixa densidade nutricional. Então, vai ter pouca fibra, pouca vitamina e poucos antioxidantes. E aqui, ó, em contrabalanço, ó, que coisa linda, gente, comida de verdade. Então, graças a Deus, também as pessoas têm se conscientizado, né? E ao invés de comer ali comida pronta, né, faz essas marmitinhas com a comida feitinha em casa, né? Então, esse daí é o ideal. Eu sei que hoje em dia as pessoas elas têm um ritmo de vida muito estressante, muito rápido, muito trabalho, às vezes não conseguem voltar para casa para comer ali ou ter tempo ali de fazer um alimento, né? Mas se for para escolher entre uma comida industrializada e uma comida ali feitinha em casa, sempre escolha uma comida de verdade. Então, vamos agora para as nossas atividades. Então, aqui nessa atividade fala assim, ó, durante uma aula sobre alimentos industrializados e seus conservantes, discutiram-se diversos riscos associados ao consumo frequente de produtos como snacks ultraprocessados, macarrão instantâneo, embutidos e fast foods congelados. Considerando o conteúdo, os estudados, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os conservantes ali, como o nitrito e o nitrato presente em carnes processadas são completamente seguros? De forma alguma, gente. Eles não são nada seguros, né? Então, pois nunca formam substâncias tóxicas mesmo quando aquecidos. Então, isso daqui a gente já cancela, já sabe que está errado. Falou, ouviu embutido, gente, corre porque ele não vai fazer bem ali para a sua saúde. Alternativa B. Snacks ultraprocessados são considerados saudáveis porque não formam compostos tóxicos durante a sua fritura e possuem alta densidade nutricional. É o completamente oposto, né, gente? Eles possuem, sim, compostos tóxicos, né? E eles vão ter uma baixa densidade nutricional, uma quantidade absurda de calorias, porém, né, a questão dos componentes nutricionais vai estar bem embaixo. Alternativa C. Fast foods congelados, como lasanhas, pizzas e nuggets, geralmente apresentam ali alto teor de sódio. Aqui tá tudo certo, ó. Alto teor de sódio, gorduras saturadas ou trans, carboidratos refinados, né? Lembrando que carboidrato é açúcar, tá, gente? E aditivos como aromatizantes e glutamato monossódico, além de favorecerem a baixa densidade nutricional. Ó, essa daqui tá promissora, hein? Vamos ver as demais. O macarrão instantâneo é uma opção equilibrada, pois contém o quê? Baixo sódio. Não, gente, pelo contrário, né? Tem um alto sódio. E ausência de óleos oxidados. Não utiliza realçadores de sabor no tempero. Toda errada, gente. Tá toda errada essa daqui. A alternativa E.
Aquilamidas formadas em frituras e aldeídos resultantes de degradação de óleos aquecidos são considerados inofensivos ao organismo. Não, gente. Eles são completamente ofensivos ali no nosso organismo. Então, aqui, ó, essa alternativa também está errada. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, terminamos assim a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa questão dos alimentos industrializados, ultraprocessados, né? E que vocês façam sempre a melhor escolha em relação à sua alimentação. Fico aqui, portanto, um abraço e até a próxima!